eu tava dormindo, eu não sei como que o fogo aconteceu, mas quando eu tava dormindo, o fogo já tava na minha parede. Aí eu peguei, olhei assim, aí o fogo quase foi na minha cara. Aí eu peguei, levantei assustado, aí eu fui tentar abrir a porta do quarto, aí a porta do quarto não tava abrindo, aí eu bati lá na porta lá, aí me ajudaram a sair do quarto, lá, minha mãe chorando, meus irmãos também, aí nós tudo já saiu pra fora. Aí nós não tinha mais o que fazer, nós perdeu tudo. Roupa, cama, fogão, geladeira, tudo nós perdeu. Umas meia-noite aconteceu o acidente e pegou fogo em todos os barracos. Nós perdemos tudo, 22 pessoas perdemos os barracos e aqui é como se diz, aqui é um lugar bom de se morar e várias crianças, tem muita criança que precisa, a gente que perdeu tudo, tem criança, tem bebê que nasceu esses dias e, sabe, a gente tá desesperada, todo mundo tá desesperado. Mas graças a Deus nós estamos vivos, o que perdeu a gente pode reconquistar, ter fé em Deus que objetos a gente não leva para dentro do caixão, o importante é estar vivo e crer em Deus. E só Deus sabe o que aconteceu, né? Só Deus sabe o que aconteceu. O importante é estamos todos vivos. Isso é um exemplo que não levamos nada. O importante é a vida, é a saúde, o mais importante. Bom dia, queridos, graça e paz, que o nosso Deus te alcance aonde você estiver. Seja bem-vindo ao nosso culto e que nesta manhã você seja agraciado com a presença e a paz do Senhor aí no seu lar. Vamos orar? Nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos deste, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, Senhor, porque se temos vida hoje, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho amado para morrer na cruz por nós, Senhor. Esteja abençoando cada lar, Senhor, neste culto que prestaremos a Ti nesta manhã, ó Pai. Esteja com cada família, Senhor, dando força nesses momentos difíceis, ó Pai. E obrigado por tudo até aqui, Senhor. Assim oramos, aceitando a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que todo esse culto que é prestado ao Senhor te alcance neste dia. Vamos exaltar e continuar adorando a esse Deus maravilhoso, que tem te sustentado, que tem abençoado a sua casa, te livrado. Então, exalte ao Senhor conosco. Vamos adorar e engrandecer esse Deus tão maravilhoso e precioso para nós, amém?
de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. As mulheres comigo. Entrarei em tua presença, sim, Senhor, com sacrifício de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Todos juntos. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Exaltai. Glória a Deus, e que você tenha exaltado e continue exaltando e adorando o nome do Senhor, amém? Então eu te convido, querido, para continuar adorando e fazendo esta oração junto conosco. Continuar nesse momento de entrega e de contrição, entregando tudo nas mãos daquele que tudo pode fazer. Seus anseios, seus desejos, suas preocupações, com quem pode resolver. Então, querido, faça essa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado, santo é o teu nome, e que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Cante conosco e faça desse momento sua entrega pessoal ao Senhor. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja
te louvamos, Senhor, te engrandecemos pela paz que há no nosso coração em saber, Pai, que o teu reino chega todas as vezes que nós, os teus servos, nos prontificamos em fazermos a tua vontade, Senhor. Quando o teu reino chega em nós e nós vamos levar alguém que precisa de uma palavra, precisa da nossa ação, o teu reino chega. Senhor, que seja assim sempre em nossas vidas, Pai. Nos usa cada vez mais para que o teu reino chegue em tantas pessoas, em tantas vidas e casas que precisam do teu consolo, do teu alento, da tua misericórdia, Senhor. Visita, Pai, continua, Senhor, fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Querido, mais um culto abençoado. Agora fique com a nossa EBD, que também seja a bênção na tua vida. Amém? Estudo da revista Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Lição 10, o líder e o planejamento. Bom dia, irmãos. Um bom domingo para você. Antes de tudo, quero te desejar um ótimo dia com a sua família, na sua casa. Falando sobre o estudo, a gente está vendo Esdras e Neemias e dessa vez a gente finalmente nós chegamos em Neemias e esse é um estudo muito estimulante, certamente vai te trazer várias lições, vai abençoar a sua vida como abençoou a minha. Neemias é um personagem que mostra muito essa questão do planejamento, que é o que a gente vai ver. Não só o planejamento, mas a execução, o controle, a gente vai conseguir ver isso com muito detalhe. Então quero te convidar para seguir aqui com a gente. Vamos lá dar uma olhada. O que é bom para nós olharmos aqui é que nessa imagem que você tem aí do seu lado esquerdo, mostra uma figura que bem lá no centro da figura, no núcleo da figura, estão os sonhos. O que a gente precisa pensar do ponto de vista de liderança é que todo planejamento começa no sonho. E o líder, ele é o principal sonhador. Então o líder, ele é um sonhador. O que a gente vê na figura? O sonho, ele está bem no núcleo. Vem um pouquinho mais para fora, então, é a visão. Mais para a área externa ainda estão os objetivos. E a parte mais visível, digamos assim, seriam as metas. Tá bom? Nós vamos olhar isso daí da perspectiva de Neemias. O que a gente vê e aprende na lição com ele é que, do ponto de vista de sonho, o Neemias, ele tinha o sonho de ver o povo livre. Tá? Então vamos pensar. O sonho de Neemias era ver o povo livre. Qual era a visão, então? A visão era a reorganização, era reorganizar a nação. Objetivo, reconstruir os muros, que é o que a gente vai ver com muito mais propriedade Neemias executando. E as metas, podemos dizer aqui que eram os prazos, a medida, etc., materiais, tudo aquilo que Neemias vai conseguindo ao longo do tempo. Então, o que é bom para a gente pensar aqui é olhar sonho, olhar planejamento e saber que o sonho, ele é a base, o núcleo do planejamento. Então, vamos seguir aqui e ver como é que Neemias mostra isso pra gente e como a gente aplica isso para a vida da igreja também. Então, veja, o planejamento favorece o trabalho na igreja. Na realidade, o planejamento favorece o trabalho em qualquer lugar, mas nós vamos ver, vamos pensar em igreja, mas vamos tentar trazer também exemplos aqui para que a gente pense no nosso dia a dia também. Família, trabalho, escola. Bom, você vai conseguir acompanhar aí pela sua revista, Pega a revista se você não fez isso ainda. O texto básico é Neemias 2. A gente vai ver até o versículo 18, tá bom? Na semana que vem a gente vai pegar a partir do versículo 19. O texto devocional é o Salmo 3, de 3 a 7. É uma promessa. Eu imagino que você já tenha lido. Caso não, aproveite e leia aí depois do nosso estudo. E o versículo-chave, eu quero te convidar a ler junto comigo, tá bom? Veja aí. E de noite,
saí pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Neemias 2, 13. Tem duas partes grifadas aí, marcadas com letras diferentes, que é saí pela porta do vale e contemplei os muros. O que a gente vê aqui? Sair pela porta, nesse versículo, ele já fala do Neemias lá em Jerusalém. Então ele foi dar uma passeada. E ele fala que contemplou os muros. O que é interessante pra gente é que quando Neemias faz isso daí, nós vamos ver na lição, ele estava só dando um passeio mesmo, ele nem tinha começado a trabalhar. E isso mostra pra gente a questão do sonho. O Neemias, ele sonhou mesmo lá no cativeiro, mesmo lá em Suzã, onde ele estava, e ele continuou alimentando esse sonho enquanto ele volta para Jerusalém. E o versículo mostra pra gente que ele sai pela porta do vale, então ele vai dar uma caminhada, né? E ele contempla os muros. Então para mim é como se ele tivesse ficado parado um tempo, olhando o muro e vendo o futuro daquilo, sonhando com como o muro ficaria após o trabalho dele. A gente vai seguir para dar uma olhada nisso tudo. Bom, o que a gente tem aqui? Vamos só fazer uma lembrança rápida aí sobre revisão de tempo e espaço. A reconstrução do templo, como a gente viu, 520 anos antes de Cristo, aconteceu então com Zorobabel, com Jesua e tal. A organização da religião, a gente viu há poucas lições atrás com Esdras, tá? Quando ele começa a organizar os sacerdotes, começa a organizar tudo aquilo. E então a gente chega agora na reconstrução dos muros, que a gente vai ver acontecendo com o próprio Neemias. Então o nosso foco da lição de hoje e das próximas vai estar muito relacionado a isso daqui. Bom, o que é importante para a gente hoje e por onde é que a gente vai passar? Nós vamos ver o líder e o planejamento fazendo em 4 tópicos, tá? Eu quero te convidar a olhar na sua revistinha aí que o primeiro passo, né, que ele vai dar é enfrentar o impossível, tá bom? Então aqui, ó, é o que você vai ver na revista, enfrentar o impossível. Logo depois, prever necessidades. Então, o líder que planeja, ele prevê necessidades. Um outro ponto, em terceiro na sua revista, avaliar a situação, tá? Então o líder avalia a situação. E o quarto, mobilizar o povo, tá bom? Então o plano, ele precisa passar por esses 4 pontos. Enfrentar o impossível, prever necessidades, avaliar a situação e mobilizar o povo. Então o nosso primeiro passo aí seria o impossível. Veja, enfrentar o impossível é o que o Neemias vai precisar fazer como primeiro passo. E o que a gente aprende com Neemias? O que nós vimos aqui? Que ele precisava realizar um sonho que era humanamente impossível. Mas a pergunta é, como realizar um sonho humanamente impossível? Do seu ponto de vista, o que é um sonho humanamente impossível? Bom, eu trouxe pra gente aqui uma figura que é o Walt Disney. Você conhece um pouco do Walt Disney, que é a pessoa que criou o Mickey. O Mickey, o Pateta, o Pluto, enfim, o Pato Donald. E ele tem uma frase que ele dizia, que é: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. A questão aqui é que o sonho em si é algo impossível. Um sonho grande, não um sonho simples, um sonho pequeno, mas um sonho grande é o impossível. E para o Neemias enfrentar o impossível, nós vamos ver que a oração acompanhou todo o processo de Neemias. Tudo que ele fez e o aprendizado que a gente tem é que a oração acompanha o Neemias nos passos que ele dá. E eu quero te convidar a olhar isso. Ó. Veja que
tem o antes, a oração do antes, está evidenciada aqui no primeiro capítulo. Só para lembrar, a lição da semana passada, caso você não tenha visto, você pode pegar o vídeo, volta lá. O título era O Líder e a Oração. Então você vai ver isso com muito mais detalhes. Mas o que é bom para a gente ver aqui é que o antes para o Neemias foi acompanhado também pela oração. E ele diz assim na oração dele: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Isso daqui, como eu comentei, acontece em Neemias 1:11. Tá bom? Mas veja, essa oração acontece 4 meses antes dele ter contato com o rei Ataxerxes, que era quem faria a liberação para ele. Mas ele já estava se colocando diante de Deus antes mesmo de falar com o rei. Então no antes tem oração. No durante também tem oração. Veja, no momento que ele fala com o rei fala para ele: O que me pedes agora? Veja, o rei me disse: O que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Isso daqui é um negócio bem legal para a gente pensar. É que quando fala assim, orei, o rei me pergunta: O que você me pede agora? E ele fala: Ah, então orei ao Deus do céu. E depois ele fala, sabe aquela oração rapidinha? Que você faz assim: Ah, Senhor, é agora, por favor me ajude. Ela é válida, ela é bíblica. Você pode falar com Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. Neemias, obviamente, no caso de Neemias, ele já estava com um processo de oração, já tinha um objetivo que ele queria executar, e nesse momento ele tem a oportunidade de falar com o rei. E quando o rei fala para ele: O que você me pede? O que você quer, Neemias? Ele faz aquela oração rapidinho: Senhor, me ajuda, é agora. Então Neemias vai e segue. Veja, olhando o versículo aí, ó, ele fala aqui, ó: O que me pedes agora? E ele fala: Então orei. Engraçado, né? É bem uma passagem rápida. Neemias ora para falar com Deus. E vejam aí, ó, o depois era o impossível. Para o Neemias, o depois já era o impossível. O sonho grande de Neemias era o impossível. Então olha aí, ó, em Neemias 1:11, parte B do versículo, ele fala: Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Desse homem aqui é o rei, tá? Então, o que Neemias queria, ó, era a benevolência do rei, benevolência desse homem. E Neemias então consegue. Esse era o impossível, porque Neemias estava naquela posição de copeiro, como a gente sabe, né? Ele era o responsável pela comida do rei. A gente vê em filmes, gente, tem uma visão de que o copeiro é aquela pessoa que na hora que o rei vai comer, ele pega o vinho, né, e toma o vinho primeiro, vai lá e come a carne primeiro. Não é isso, né? É isso também, mas não é isso. O copeiro, ele é o responsável, como se fosse assim, ele é o responsável pelo restaurante do rei. Então, tudo que vai ser preparado, tudo que está sendo feito, até por outros empregados da casa, é ele que é o responsável. Ele garante que tudo que chega no rei tem os olhos dele. E beber o vinho ou comer um pedacinho da carne era só para garantir que ele já fez o trabalho dele. E ele está então colocando a vida dele em risco, né, se tivesse algum problema ali. Ele não fica de lado e chega lá, o rei chama qualquer um: Ô, copeiro, vem cá, prova aí que eu quero saber se alguém vai morrer. Não é isso, né? Até porque a gente sabe que tem veneno que o cara toma e vai demorar horas para morrer. Então não é essa a questão. A questão dele provar era só para mostrar que ele garantia que o trabalho dele estava sendo bem feito. Então vamos fazer essa correção. Vamos pensar, na verdade, nisso, né? A gente não falou disso antes com muito detalhe, mas é importante a gente saber que o trabalho do copeiro era esse. Ele era o responsável por tudo que estava acontecendo na casa, no palácio, né? Não era só a pessoa que ia fazer a prova. Bom, então, o que era o impossível para o Neemias aconteceu, tá bom? E isso fica claro aqui nesse versículo. Vamos ler ele todos juntos. Preste atenção aí e lê você na sua casa também, ó. Vamos lá juntos? O rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei,
que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. E como a gente sabe na história, exatamente isso daqui que o Neemias pediu aconteceu. Esse era enfrentar o impossível do Neemias. Era isso que ele estava querendo e foi isso que ele conseguiu com o rei. E o rei liberou que ele fizesse o trabalho que estava no coração dele. Tá bom? Então a gente vai seguir aqui sabendo que Neemias enfrentou o impossível e ele teve sucesso nessa parte. Segundo ponto, olha na sua revista aí. Então, o líder e o planejamento, ou seja, planejar envolve prever necessidades. O que é importante a gente saber na previsão de necessidade, gente? É importante a gente ver o seguinte. O líder que planeja, ele prevê a necessidade por quê? Porque ele tem um sonho, certo? Pense aqui. Ele tem um sonho que é chegar nesse ponto e ele está nesse ponto aqui. Ele olha para esse ponto e sabe o que é necessário para ir daqui até aqui. Então ele vê as necessidades que existem, ele prevê a necessidade. E é isso que a gente vai ver com Neemias. Neemias soube prever essas necessidades ao longo do caminho, porque do contrário, as coisas param. A gente fez uma brincadeira aqui falando que o Odorico Paraguaçu dizia que tinha muita iniciativa e pouca acabativa. Porque as pessoas começam coisas sem o devido planejamento. E planejar é prever as necessidades ao longo do caminho. E é isso que a gente vai olhar e aprender com Neemias. Vamos lá. Veja, como se preparar para não parar no meio? Essa é a resposta que a gente precisa ter hoje. Então, veja, vamos lá, ó. A visão no futuro com os olhos no agora. Como eu comentei, o líder ele olha o futuro, mas ele também não tira os olhos do agora. Por quê? Porque o caminho é importante. E a gente aprende com Neemias que o Neemias sonhou grande e ele viu detalhes desse sonho grande. Ele pediu permissão para transitar. Quando ele começa a fazer pedidos para o rei, veja aqui o que ele pede. Quando ele fala, ó, e a seguir acrescentei, ele faz o pedido para o rei e ele pede mais. Ele fala, em seguida acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Então ele prevê que vai atravessar certas terras e para poder passar por essas terras, ele ia precisar de autorização do rei. Ele pede detalhes, ele vê detalhes do caminho. Outra, material para a obra. Olha aqui. E ele diz, que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas. Então ele não pensa só que ele vai precisar atravessar certas cidades, certos locais. Ele sabe também que ele vai precisar de madeira lá na reconstrução dos muros, tem uns portões que foram queimados, né? Ele vai precisar de madeira para repor. E ele fala, ó, rei, eu queria carta sua para eu atravessar as cidades, eu quero carta também para conseguir madeira, que eu vou precisar para as vigas das portas. E ele vai fazendo esses pedidos ao rei. E o outro aqui, e muito importante, seria segurança e credenciais. E olha o que ele consegue. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e cavaleiros. Quero destacar aqui, gente, ó, oficiais do exército. Por que oficiais? Porque os oficiais eles estão ligados a credenciais. O que acontece? A credencial era uma coisa que o Neemias iria precisar, porque ele não precisava só de segurança. Ele precisava de segurança e credenciais. O que eu quero dizer com isso? Era muito comum que naquela época, né, a gente vê isso em alguns filmes, que os reis eles contratavam mercenários, ou seja, eles iam em certos locais, contratavam mercenários para que esses mercenários fizessem um trabalho de exército, fizessem um trabalho de soldado, né? E no final aquele pessoal ia ganhar uma grana, né? Ele ganhava um pouquinho antes, um pouquinho depois, em ouro, em prata, em gado, enfim, não sei como eles iriam receber. Mas eles contratavam esse pessoal. Neemias,
ele é acompanhado por guardas, né? Ele é acompanhado por um exército, mas ele é acompanhado por oficiais do exército do rei. Isso era credencial, porque como ele iria passar por certos locais, ele ia poder dar a carteirada, né? Chegar aqui e falar, olha aqui, ó, tô com um oficial do rei. Ele estava autorizado pelo rei, inclusive com oficiais do rei andando com ele, tá bom? Então, Neemias, ele vê esse tipo de detalhe e ele tem, então, credenciais. E como eu disse, ele tem aqui, ó, segurança, porque ele tem cavaleiros, tá bom? Então, o que a gente viu no detalhe aí, ó, permissão para transitar, material para obra e segurança e credenciais. Neemias vê isso com bastante detalhe e ensina a gente a ter a visão no futuro e a visão no hoje para não se perder no caminho. Então ele previu as necessidades. Outro, a situação. Então Neemias, ele avalia a situação. Veja aí, ó, avaliar a situação. Esse é o passo que um líder também precisa dar, também precisa fazer, que é avaliar a situação para ter total certeza do que está acontecendo, tá? Para garantir que aquilo que ele planejou, aquilo que ele pensou, realmente está acontecendo e aquilo que ele viu, que ele imaginou, é o que ele vai encontrar lá no campo. Vamos dar uma olhada aqui, um pouco mais com Neemias, como fazer um levantamento cauteloso. É um trabalho de detetive mesmo. O líder, ele precisa fazer um trabalho de detetive. Ver detalhes do que está acontecendo, detalhes do que se tem nas mãos, para que ele não se perca. Então, é necessário se ambientar. E Neemias faz isso quando ele chega em Jerusalém. Veja só, primeiro o ambiente que ele vai dar uma olhada, né, ele vai se ambientar, é o local. Olha o versículo aí. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Isso é Neemias 2, versículos 11 e 12. Então Neemias, ele vai dar uma olhada no ambiente, percebe que ele não faz isso com pressa, né? Ele chega, fica 3 dias ali pela cidade, né? A gente vai imaginar aqui que a viagem ela demorou, né? Então foram meses na estrada. Quando ele chega, o que você imagina? Falar, Neemias chegou, ele descansou 3 dias, né? Então ele ficou lá em Jerusalém, procurou um quarto lá, dormiu, ficou de bobeira só dormindo e comendo, para depois começar a trabalhar. Nada disso. Nesses 3 dias, certamente Neemias ficou conhecendo as pessoas, conhecendo ali algumas... quem era importante na cidade, quem trabalhava onde, quem fazia o quê. Então ele estava se ambientando. Ele não estava só descansando, ele estava se ambientando. Então o que a gente viu aqui, ó, Neemias, ele chega a Jerusalém e ele, depois de 3 dias, vai percorrer, vai dar uma passeada na cidade para ver melhor o local. Outra, as informações. Então Neemias vai avaliar a situação olhando com mais detalhe as informações. Então veja, de noite saí pela porta do vale, examinando o muro de Jerusalém. Fui até a porta da fonte. Por isso, subi o vale de noite, examinando o muro. O que a gente vê aqui? Neemias, ele vai caminhando pela cidade para pegar mais informações daquilo que ele já tinha. Precisamos lembrar que Neemias, ele não conhecia Jerusalém, ele nasceu no cativeiro, tá bom? Se formos pensar lá atrás, na época que, né, o Nabucodonosor invadiu e tal, foram anos depois, até foram séculos depois que Neemias aparece, tá bom? Então Neemias, ele sabia de algumas coisas. A gente viu na lição passada que ele recebe informações do Hanani, só que ele precisava ver com os próprios olhos. Ele tinha uma noção do que estava acontecendo, mas ele precisava ver. Por isso que ele dá uma passeada pela cidade, como a gente viu aí. Ele verifica tanto o local, né, vendo detalhes aí do local, e ele verifica também as informações. Ele pega mais detalhes, mais informações. Então, o líder que planeja, ele avalia e avalia bem a situação. Bom, o quarto e último passo
que a gente precisa, que a gente vai ver, é o seguinte: mobilização. Gente, você vai olhar na sua revistinha aí, no quarto ponto, que está escrito motivar o povo, né? E aqui a gente colocou mobilizar o povo, porque existe uma diferença. Motivação é uma coisa que a gente não consegue fazer com ninguém. Você não consegue motivar ninguém. Sabe por quê? Porque cada um se motiva do jeito que quer. E existem coisas que me motivam, mas não motivam você. E nós podemos fazer a mesma coisa com motivações diferentes. Tá bom? Por exemplo, vamos pensar no exemplo de casa. Tem um motivo, a gente precisa, por exemplo, sei lá, lavar o banheiro. Para lavar o banheiro, né, é difícil alguém motivado para lavar o banheiro. Mas vamos pensar que existem motivações. E uma pessoa tem a motivação porque ele quer ver o banheiro limpo. A outra pessoa que vai receber visita, por exemplo, né? Então, um banheiro que a visita vai entrar, ele quer lavar para ter o banheiro limpo. E a outra pessoa, a motivação dela é que ela gosta do banheiro limpo. Então, se o banheiro está sujo, ela quer lavar logo. E já a outra não, ela vai usando o banheiro ali, para ele o banheiro mais ou menos está bom, mas se tem visita, opa. E essas duas pessoas que moram na mesma casa vão executar a mesma tarefa que é lavar o banheiro, mas as motivações são diferentes. Tá bom? E cada um se motiva. Mas imagina que esses dois exemplos que eu dei são adolescentes. Tá bom? E eles revezam para lavar o banheiro. Mas quem vai motivá-los é o próprio coração deles, como eu disse. Mas a mobilização são os pais que vão fazer. Então o pai mobiliza. E aí o pai vai usar a estratégia dele para mobilizar. Tá bom? Então vamos pensar um pouquinho aqui em como Neemias fez isso. E o que a gente precisa é, como motivar o povo a se envolver no trabalho. Tá? Motivar aí está entre aspas pelo motivo que eu falei. Bom, olhando essa imagem, o que a gente vê? A gente vê que o líder ele está apontando o futuro. Ele aponta onde é que a pessoa vai chegar. Então, mobilizar alguém é mostrar onde chegaremos. Quando eu digo assim, gente, estou chamando um grupo para trabalhar comigo, eu falo, gente, vamos lá, a gente vai trabalhar agora e tal, eu preciso ter vocês junto comigo e o local que a gente vai chegar é o local tal. Então, eu mobilizo as pessoas para saírem de onde estão para chegar nesse local. Mobilizar alguém é mostrar onde a gente vai chegar. E aí cada um vai saber a motivação, vai ter a sua própria motivação para fazer esse caminho com o líder, tá bom? Vamos lá ver, então, que mobilizar alguém é mostrar onde essa pessoa vai chegar. É mostrar a visão, comunicar a visão. Então veja aqui, Neemias comunicou a visão. O que eu acho bem legal e comparar aqui, vamos fazer essa comparação agora, é que a gente tem um exemplo muito claro de Jesus mobilizando os discípulos. Quando Jesus mobiliza os discípulos, ele vai fazer com que essas pessoas trabalhem ao longo dos séculos, e trabalharam ao longo dos séculos, para que o evangelho pudesse chegar até nós, certo? Então Jesus vai motivar essas pessoas, mas ele vai mobilizar as pessoas para o trabalho. E para fazer isso, a gente viu que Jesus ele comunica a visão. Quando ele chama os discípulos para trabalhar com eles, ele comunica a visão. Sabe qual era a visão? Transformá-los em pescadores de homens. Então a gente aprende com Jesus que comunicar a visão vai fazer com que as pessoas sejam mobilizadas. E é exatamente isso que Neemias faz, tá bom? Vamos voltar aqui ao exemplo de Neemias. Neemias comunicou a visão. Veja aí, a realidade e o futuro desejado. Aqui o que a gente tem com Neemias. Perdão. Veja aqui, Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta humilhação
E aqui a gente vê em algumas traduções, dá uma olhada aí na sua Bíblia, vê o que tem, se é opróbrio ou vergonha. Então, existem traduções aqui, eu usei a NVI, a linguagem de hoje, a Almeida reduzida, a Almeida atualizada, né? Então a gente vai ver aqui, ó, Neemias, ele fala, ó, vamos sair dessa situação humilhante, ó. Não fiquemos nessa situação humilhante. Então esse era o futuro que ele estava mostrando, que era o quê, ó? Sair da vergonha, não ser mais motivo de vergonha, né? Não ser mais motivo de opróbrio ou vergonha, que são sinônimos, tá bom? Então esse é o futuro desejado que Neemias mostra. Gente, hoje a gente está passando vergonha, nós vamos reconstruir os muros e nós vamos deixar de ser vergonha. E é bom lembrar também que uma cidade sem muro era uma cidade que era facilmente invadida. Se a gente vê, por exemplo, tem um povo que era o povo mongol, eles eram um povo meio nômade. E eles atacavam várias cidades. E a história diz que eles escolhiam cidades, escolhiam locais que não tinham muro, porque era fácil de penetrar, tá? Então, por que Neemias fala que era vergonha? Porque ser vergonha para os povos era, ó, essa cidade não tem muro, é fácil de entrar, então é vergonha, porque qualquer povo pode ir lá, pode conquistar e pega os gados, mata as pessoas, né? Rouba os tesouros. Portanto, ter muro era deixar de ser indefeso. E aí, como eu disse, cada um vai ter a sua própria motivação, mas Neemias usa isso, mostra o futuro, falar, ó, a gente vai deixar de ser vergonha. A gente vai passar a ter segurança. Para mobilizar as pessoas, ele faz isso e mostra o convite. Como eu falei do povo mongol, a história diz que eles foram ajudados depois por... não sei o quanto de lenda, de história tem isso, mas Marco Polo ajuda a construir aquelas catapultas que conseguem jogar pedras, pedra pegando fogo por cima dos muros. E aí assim o povo mongol consegue entrar em cidades sem muro, com muro, e diz a história que foi assim que eles começam a atacar a China, né? O sul da China. Então Neemias diz que ter muro era sair da vergonha, mostrando o futuro. E o que mais? Ele mostra a garantia e o compromisso. O que ele mostra como garantia aqui, ó? Vamos ler junto aí, Neemias 2,18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom desejo. Aqui, portanto, vemos Neemias mostrando como Deus tinha sido bondoso com ele em todo o contato que ele teve com o rei. E a resposta do povo era um grande e sonoro sim, falar sim, nós vamos nos envolver. Então, para mobilizar o povo, o que Neemias fez? Neemias mostrou a realidade e o futuro, ou seja, olhos no hoje e olhos no futuro, mostrando a visão. O que mais? Ele deu a garantia de Deus e conseguiu o compromisso das pessoas. Tá bom? Então, mobilizar é o compromisso. Ele diz, a resposta ao compromisso, sim, vamos recomeçar, vamos começar a reconstrução. Essa aqui é a resposta do povo. O que é importante para a gente, como líder, como pais, como professores, como chefes no trabalho, como parceiros em casa, a mobilização ela tem a ver com o compromisso. É necessário ter uma resposta de compromisso. Fala, tô contigo, tô fechando o compromisso aqui. Isso é mobilizar. Se você só faz convite, gente, vamos lá, vamos e tal, ok, mas quem vai contigo? Quem vai fazer? Em que momento essas pessoas vão se envolver? O que ele vai ter que entregar? Então, a mobilização ela tem a ver com a resposta de compromisso, tá bom? Então vejam aí, a garantia, o Neemias, ele faz, Deus tem sido bom comigo, o rei respondeu assim, assado, já trouxe madeira, já veio o exército para ajudar a gente, a me proteger no caminho, recebi carta do rei, tem autorização, Deus está comigo, vamos nessa? Aí o versículo diz, e eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E ele tem o compromisso do povo.
Então, gente, o ciclo que a gente viu é que quem planeja, né? Quem planeja enfrenta o impossível, prevê as necessidades, avalia a situação e mobiliza o povo. Esses são os passos que a gente teve hoje, tendo Neemias como nosso líder, mostrando o caminho para a gente. E vamos lembrar, então, se a gente quer executar um projeto, se a gente quer fazer algo importante, o primeiro passo é planejar. E para planejar, lembrando, a gente vai precisar enfrentar o impossível, prever necessidades, avaliar a situação e mobilizar o povo, mobilizar as pessoas que estão envolvidas. Tá bom? Então, gente, obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Vamos aprendendo cada vez mais aí com Neemias. A gente ainda tem várias lições para ver. Semana que vem é o líder e a tarefa. É muito bom o estudo da tarefa. Porque planejar é uma coisa, executar é outra. Se você pode fazer um planejamento muito lindo e maravilhoso, como dizem, mas se ele não for bem executado, não adiantou nada planejar, tá bom? Então vamos seguir. Lembrando que hoje às 18 horas tem o culto da noite, participa com a gente. Que Deus te abençoe, tenha um bom almoço e um bom domingo. Tchau, tchau.